Paz e graça, amados. Eu sou o evangelista Otelo Xungan. Tenho uma mensagem de Deus para você hoje, então me acompanhe até ao fim. Hoje quero te mostrar a verdade sobre a morte. Quero te falar sobre a morte. É porque muitas pessoas se complicam muito quando estão nesse assunto da morte. Então, mas hoje vou te mostrar a verdade sobre a morte. Então me acompanhe até ao fim. Vamos para o vídeo. Mas antes disso, já se inscreva aí no meu canal se ainda não é inscrito, para você ser meu seguidor. Também precisa ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar ou postar um novo vídeo. Isso vai nos ajudar muito. Que Deus te abençoe. Agora vamos para o vídeo. Sabe, irmão, muita gente interpreta mal a Bíblia e acaba falando heresias. Hoje quero te mostrar a verdade sobre a morte, segundo a Bíblia. Outros dizem que a morte começou a existir no dia em que Adão e Eva transgrediram o mandamento de Deus, mas isso não é verdade. Outros até dizem que a palavra morte não existia antes, começou a existir naquele exato momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Também não é verdade. Irmão, muita gente interpreta mal a Bíblia. Leia comigo o que está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia em que comer, certamente morrerás. Viu, irmão? Certamente morrerás, porque a morte já existia. Viu isso, irmão? A morte é uma palavra que existiu antes de Adão e Eva. É por isso que Deus disse: no dia em que comer, certamente morrerás, porque a morte já existia. Deus não ia falar de uma coisa que não existe. Ele é perfeito, ele não falha. Deus criou tudo completamente. Amém? Irmão, Deus criou tudo o que era preciso. E criou todas as palavras, todas as coisas que nós íamos falar, tudo que nós íamos precisar, tudo que nós íamos pegar, experimentar ou sentir. Deus já havia criado tudo no começo. Deus não criou outras palavras e deixar outras palavras. Deus criou tudo completamente, porque Ele não esquece. Ele sabia que tudo isso seria preciso. Então, irmão, entenda isso. A morte, ou a palavra morte, existiu antes de Adão e Eva, só que não tinha sido ativado. A morte não estava em funcionamento antes de que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Quem ativou a morte foi o homem. A palavra morte existia. A morte existia, só que a morte era antes de ser ativado. A morte antes não estava em funcionamento. Sabe, irmão, quem ativou a morte foi o homem. E é ativado uma coisa que existe. É tornado em funcionamento uma coisa que existe. Então a morte existia antes. É por isso que Deus disse: no dia em que comer, certamente morrerás, porque a morte existia. A morte foi o homem que ativou a morte, que colocou a morte em funcionamento. O homem, quando tocou no fruto, estava a apontar a botão da morte. Quando tirou o fruto na árvore ou na planta, estava a tocar no botão. E quando comeu, estava ativando a morte, estava pressionando a botão da morte, estava pressionando, estava a clicar em ativar. É por isso que ativou a morte e ela começou a funcionar. E já não tinha como desativá-lo. Não havia mais volta, porque em Deus não há voltas. Se fez, fez. A Bíblia diz que o sim deve ser sim e o não deve ser não. E já o homem não tinha como desativar a morte. Amém? Já não tinha como, porque em Deus não há voltas. Se você quer fazer aquilo, apresentar a Deus, tem que fazer aquilo que você apresentou a Deus, porque em Deus não há volta. Deus é Deus de promessa. Ele cumpre com aquilo que Ele prometeu. Amém? Há um ditado que diz: se você despejar a água
na areia ou no chão, há como recuperar? Não, não há como recuperar. Então, irmãos, a morte é de muito tempo, ela existiu antes do homem. E quero explicar o que é com aquele ditado que diz: se você despejar a água no chão ou na areia, há como recuperar? Não. Quer dizer que assim como ativou a morte, já não tinha como desativá-lo. Amém? Quero explicar isso com aquele ditado. Irmão, é isso. A morte existiu há muito tempo. A morte, no dia em que Deus criou tudo, no começo lá na criação, a morte estava incluída também na criação, porque a morte foi Deus que criou tudo. Amém? Depois o homem ativou a morte. Mas outras pessoas hoje dizem que a morte não existia, a palavra morte não existia, começou a existir naquele exato momento. A morte existia. Deus disse: certamente morrerás, porque a morte existia. Amém? Mais uma vez, eu sou o evangelista Otelo Xungwan. Obrigado por assistir esse vídeo. Tenho mais um outro pedido para ti. Peço que se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para a gente chegar muito longe. Amém? Deus vai te abençoar muito. Tchau. Te espero lá no próximo vídeo. Ainda tenho muitas coisas para te mostrar. É só você acessar no link que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Amém?